Obrigado, Kátia. Muito obrigado. Já nos voltamos a encontrar. E agora vamos tratar aqui de um tema que é tão atual e ainda assim é um tema daqueles que toca a todos. Porque vamos falar de cancro. Já sabem que eu não tenho medo da palavra. Antigamente dizia-se um mal, uma coisa, uma doença oncológica. Não, tem um nome, chama-se cancro. E cancro nem sempre é sinónimo de morte, mas às vezes também é. Já falámos aqui várias vezes com especialistas oncológicos que nos dizem precisamente isso. Já sabemos que cada vez mais as probabilidades das pessoas que detectam um cancro a tempo e dependendo do cancro têm possibilidade de viver muitos anos, mas há outras que infelizmente não têm. Foi o caso da tia Guida, e é da tia Guida que nós vamos falar. Temos aqui o André Fernandes. O André tem 22 anos, é um alfacinha e que junto com o irmão mais novo teve aqui uma notícia que depois acaba por despoltar este livro. Temos também o Jorge Fernandes, Jorge que é tio do André. Não é só tio. Não. Não é só tio. Eu já estive aqui a ver que o André considera a si, como a sua mulher, mães e pais de amor. O que é isto de ser-se mãe e pai de amor, André? Bom dia. Olá, bom dia. E desde já obrigado pela oportunidade de falar de um tema tão íntimo para mim, tão importante para todos os que vivem o mesmo. Isto de ser pai e mãe de amor é ser pai e mãe de convívio, de hábitos, de acompanhamento constante, de dedicação, de querer ser parte, de estar, de ser. E os meus tios sempre foram tudo isto para mim e para os meus dois irmãos. E eles são estes pais, os meus pais sabem perfeitamente isto que eu sinto. A família sempre se organizou em torno deste funcionamento, cada família tem a sua forma de se organizar e a nossa funciona muito bem assim. Os meus tios acabam por ser um bocadinho pais de todos na família, não só dos sobrinhos. Também um pouco por não terem tido filhos, mas eu acho que isto faz parte do próprio feitio das pessoas. E eles nasceram para amadrinhar e apadrinhar toda a gente, eu acho. Sabes que eu tenho duas mães. Não sabia. É um pouquinho o mesmo género. Os meus pais separaram-se quando eu era muito novo, tinha 10 anos, por volta de 10 anos. O meu pai voltou a casar, mas casou depois muito mais tarde. Mas voltou a viver com a Paula e aquilo que aconteceu foi que o meu pai não teve mais filhos, a Paula também não tinha. E a Paula é uma pessoa que nos acompanhou, a mim e aos meus irmãos também, durante estes 30 anos. Ainda cá estão todos vivos e de saúde, graças a Deus. E isto é uma coisa que também está esclarecida com a minha mãe, porque a mulher do meu pai acabou também por nos amadrinhar, e então eu digo sempre que tenho duas mães, que é a minha mãe mesmo de sangue e a minha mãe, a mulher do meu pai, que é a minha mãe também. Considero-as as duas da mesma forma e amo-as de igual maneira. Portanto, percebo muito bem isto que me estás a dizer. A determinada altura na tua vida, com estes teus tios pais, com estes teus pais tios, vocês sofrem aqui um revés muito significativo que veio a alterar esta harmonia em que viviam. Foi em agosto de 2011. A minha tia começou a evidenciar sinais de uma fragilidade enorme, a emagrecer muito, a perder aquilo que eu chamava o brilho da vida, a estar, mas sem muita vontade, a participar, mas sem muita vontade. E isso não tinha nada a ver com a minha tia. A minha tia era uma pessoa cheia de vida, a minha tia era o apogeu da vida, constantemente. Uma mulher muito dinâmica, muito. Não é, Jorge? Sim, a sua mulher era uma mulher profundamente dinâmica, até profissionalmente. Principalmente profissionalmente, porque tinha um cargo bastante que o obrigava a viajar muito, a estar sempre em atividade e que puxava por ela, era o cargo adequado para uma pessoa com a energia que ela tinha. Tinha uma energia muito positiva, era uma pessoa que adorava viver, que nunca virou a cara, mesmo na adversidade, a essa vontade de viver, e daí o percurso que conseguiu fazer, apesar da doença. Mas aconteceu-lhe talvez a coisa mais ingrata que pode acontecer a uma pessoa como ela, que é uma pessoa cheia de vida, cheia de energia, tão positiva, de repente deparar-se com uma hecatombe enorme pela frente e sem nada a fazer para ver. E daí isso foi realmente muito complicado para ela enfrentar. Mas enfrentou, eu estou como uma guerreira enquanto teve a oportunidade de o fazer. Enquanto teve força para isso, não é? Enquanto teve força, enquanto... E para lá das forças, calhar. Para além das forças que lhe foram dadas por um conjunto de, não só o núcleo familiar mais duro, mas também um conjunto de pessoas que ela se rodeou ao longo da vida, amigas e amigos formidáveis, e que quando foi preciso dizerem presente, disseram sempre, estiveram sempre e ajudaram sempre a levar essa luta em diante. Esta energia de corrente positiva, de facto, eu acredito muito, cada vez
mais nisso. Diz-me tu, André, então, que ela perdeu aquele brilho que vocês todos sentiam, como o teu tio acaba aqui de dizer, foram-se apercebendo que alguma coisa não estava bem. Exato. E quando é que ela percebeu, de facto, que não estava bem? O meu tio foi, talvez de todos, aquele que percebeu que a minha tia não estava mesmo bem. Minha tia sempre teve muita mania das dietas, como qualquer senhora que se preze, não é? E eu achava que aquilo era mais uma fase de uma obsessão qualquer com o peso. Isto é talvez a nossa juventude e inocência a tentar afastar a realidade que está à frente dos nossos olhos. E quando eu estou a passar férias no Algarve, acabo por receber a notícia de que a minha tia foi internada, porque numa série de exames, os vários que já andava a fazer, não os conseguiu realizar na totalidade e foi necessário interná-la para que conseguissem perceber o que se estava a passar. E foi aí que houve aquele clique na minha cabeça, na do meu tio e penso que quase de certeza na da minha tia, se bem que ela guardava muito esta fragilidade ao início para ela, de que algo não estava mesmo bem. E depois, quando surgem os resultados das biópsias que lhe fizeram, 7 biópsias, 5 das quais acusaram a presença de um cancro no estômago. E a partir daí o mundo mudou para nós, porque nunca tínhamos tido um caso tão presente na nossa família. O meu tio já, a mãe do meu tio faleceu do mesmo, eu não cheguei a conhecer a minha avó, mas eu nunca tinha convivido com esta doença, portanto não sabia o que esperar. Será então que a minha tia e o meu tio não são para sempre? Será então que eu vou ter que cuidar dos meus irmãos de uma maneira ainda mais intensa porque agora estes tios podem não ser para sempre? Será que a minha tia não vai aguentar e a seguir o meu tio pode não aguentar também porque eles são tão unidos e vivem nesse amor tão intenso? Como é que se gera isto tudo? E eu tinha 21 anos na altura, e por mais adulto que seja, há sempre partes da vida onde somos crianças, e esta era uma delas. E ainda é mais complicado quando se é adulto em certas áreas da vida, porque temos a mania que conseguimos resolver tudo. E de repente há um pequeno indício de que ali não vamos ser capazes, não depende de nós. E nós tendemos a exagerar, a procurar ao máximo dar tudo o que podemos e até o que não podemos, como disse bem, esgotando-nos. E temos que encontrar esse equilíbrio. Portanto, o cancro torna-se, nesse momento da notícia, o cancro da minha tia, mas o cancro da família. Porque todos nós tínhamos que conviver com isso e apoiar e envolver-nos de certa forma, uma primeira vez. E o livro é precisamente esse o testemunho que tu queres dar também, é precisamente mostrar que o cancro não faz sofrer só quem padece dele, mas todo o tecido familiar que está à volta, e não é só o tecido familiar, bem, os verdadeiros amigos são família também, não é? São família também. Não é? Portanto, vamos aqui incluir neste tecido familiar os amigos. Jorge, este é o choque do André e dos seus irmãos, mas há um choque diferente seu. Bastante. Como ele disse, eu já tinha, infelizmente, tido experiências com cancro e comecei a desconfiar de que algo semelhante ao que tinha acontecido à minha mãe se podia estar a passar. Eu perdi a minha mãe muito novo, tinha 17 anos, foi, na altura, para um jovem de 17 anos, perder a mãe é a pior coisa que pode acontecer na vida, de certeza absoluta que eu passei. De qualquer das formas, eu posso dizer hoje em dia que perder a mulher ao final de 31 anos de relacionamento, com o amor que existia e que existe entre nós, foi também uma coisa brutal. E que eu pensava que tinha vivenciado na altura com a minha mãe o máximo de dor possível, não é verdade. Esta situação é perfeitamente comparável. Mas, ao reconhecer esses sinais, eu optei por algumas situações. Por exemplo, eu conhecia muito bem a minha mulher e sabia perfeitamente que ela, posta perante a brutalidade da notícia, não ia reagir bem pela certa. E a notícia, o livro o André descreve bem, a notícia é-nos pré-anunciada numa sexta-feira sob a forma de nós irmos levantar uns exames, que nós não conseguimos fazer, visto que àquela hora o hospital já não nos entregava os exames. Por isso, eu fico um bocado alarmado com o assunto e na segunda-feira de manhã a primeira coisa que faço, vou eu buscar esses exames. E por isso eu sou a primeira pessoa a contatar com a realidade. E opto, porque imediatamente na mesma situação me dizem que o médico só poderá ver a minha mulher na sexta-feira, por isso mais à frente, opto por manter a notícia entre mim e o André, que é, como ele diz e bem, um filho para mim, como são os irmãos dele, opto por manter a notícia entre nós e não fazer sofrer desnecessariamente a minha mulher durante aqueles 3, 4 dias que não podia... Não adiantava nada. Não adiantava nada, não valia nada. E isso foi muito difícil de gerir, porque a minha mulher ainda tinha e tem a mãe viva, a mãe vivia e vive
agora comigo, vivia na altura connosco também, e eu ter que manter tudo isso em segredo, achei que era uma brutalidade, e por isso o André, mais uma vez, fez o papel do filho mais velho, que veio ajudar os tios e partilhar essa responsabilidade tão grande. Depois, quando finalmente se aproximou o dia em que ela teria que ir ao médico, nessa noite eu contei-lhe, suavizei a notícia, mas depois tudo o que se seguiu foi demasiadamente brutal, foi demasiadamente complicado. Foi um processo que nós, a partir desde o primeiro instante, achámos que o importante era dar-lhe força e ampará-la nessa luta que se ia travar, mas vieram notícias sempre muito desagradáveis e que nós optámos sempre por geri-las nós. Sim. E a pior dessas notícias é que lhe davam 3 meses de vida, André. Uhum. E como é que se gera isso a 3 meses precisamente do Natal? Uma das primeiras coisas que as pessoas registam, isto parece um bocado clichê, mas nós experimentamos todas estas sensações, que é, como é que é o primeiro Natal sem alguém que se ama tanto? E eu tive que gerir tudo ao mesmo tempo. Como é que é o primeiro Natal, de repente, sem a minha tia, que tem 52 anos, não tinha ainda na altura, como é que isto vai ser gerido? Como é que eu me despeço de uma pessoa que marcou a minha vida toda em meses? Como é que isso é possível? E aqui o meu tio e eu optámos por não lhe dizer a realidade. A minha tia nunca precisou de saber tudo porque ela sabia sem saber. Há pessoas assim. Era o que eu ia dizer, porque pronto, pela mulher que vocês me descrevem, ela estava farta de saber. Exato. E não digo que esta tenha que ser a fórmula para todos os casos. Connosco funcionou e ajudou-a a que ela enfrentasse a doença sem esse medo, sem o peso de uma data. Para quê? Se tivesse que ser, seria. Se não tivesse, ótimo, venceu. Mas para nós existia sempre este peso. Como é que em 3 meses vamos dizer adeus a alguém a quem queríamos cumprimentar sempre, não é? E foi muito complicado. Depois começar a cirurgicamente espalhar a notícia pela família e pelos amigos que mereciam sabê-la para poderem honrar esses últimos tempos da minha tia. E tem sempre que ser tudo muito bem gerido, que é para depois também não alarmarem a minha tia. Foi complicado. Mas eu acho que essa fase mais difícil vive-se nos primeiros meses, principalmente se depois a pessoa que sofre de cancro conseguir inverter o panorama, juntamente com este apoio. Porque a dada altura a doença começa a tornar-se o nosso hábito e nós começamos a vencê-la pelo hábito do convívio, pelo hábito da partilha, pelo hábito da presença, e isso é muito importante, né, neste tipo de doença. Entretanto, surge este livro, já falámos sobre ele, agora deixa-me mostrá-lo mais uma vez, embora já o tenha mostrado, mas eu mostro-o novamente. Chama-se Tia Guida. É uma homenagem, obviamente, à tua tia. Isso parece-me óbvio. Mas para além de uma homenagem, é uma mensagem que queres passar. Que mensagem queres passar com este livro? A mensagem que eu quero passar para quem sofre da doença é de que vale sempre a pena, independentemente do desfecho. Para mim, todos os dias que a minha tia conquistou por ser uma apaixonada pela vida foram dias que valeram a pena, até os menos bons. Eu hoje tenho saudades dos dias passados no hospital, dos dias em que ela já não podia falar comigo, mas estava ali, dos dias em que, e com qualidade, porque eu sou a favor de que as pessoas vivam enquanto têm qualidade e a minha tia também o era. Mas todos estes momentos especiais são dias que eu sinto com saudade. Por outro lado, passar a mensagem de que, para aqueles que acompanham, a doença é também nossa, de certa forma, independentemente de não termos a dor física, que deve ser uma dor horrível, mas qualquer ajuda que possamos dar, qualquer gesto que possamos ter, independentemente da forma como eles nos afetam, porque afetam, vale também sempre a pena. Ou seja, a mensagem principal é de que, tanto no lado do doente como na daquele que acompanha e que não está menos doente por isso, o que interessa é estar, ser, apoiar e acreditar que vale a pena. Não é que toda a gente tenha que partilhar o que vive num objeto que seja distribuído por aí, mas partilhar aquilo que se vive em termos de emoções, falar com alguém, transmitir o testemunho, passar esta ideia. É catarse também isto, não é? Exatamente. Acaba por nos curar a nós do que vivemos e fazer os outros entender que valeu a pena. Eu acho que as palavras, quando são escritas e ficam... Eu dou valor às palavras escritas e às ditas também. Acabam por ficar para sempre como um testemunho. E acho que vale a pena teres lançado este livro, obviamente
pelo carinho e amor à tua tia, mas também porque isto, se ajudar uma pessoa, já valeu a pena. Exatamente, é mesmo esse o espírito. Basta ajudar uma pessoa que leia e que se reveja nestas palavras e que se sinta por isto mais confortada, mais acompanhada, então já valeu a pena tê-lo escrito. Eu não sei se já pôde ler todo, é muito giro porque nós temos maneiras de ver a vida muito parecidas, desculpa a ousadia. Aquilo que disse do cancro, eu faço uma reflexão precisamente sobre isso. Eu ajudei a minha tia a tratar a doença pelo nome e um dos capítulos chama-se Partilhar é Curar, fala precisamente disso. Se em 100 apenas uma reagir, já valeu a pena. Claro. Porque aquela pessoa já vai beneficiar de um impacto positivo daquilo que nós vivemos. E eu quis sempre transmitir essa ideia à minha tia. Tia, isto vai valer a pena, já vale por nós, já vale pelos teus amigos, mas tu vais inspirar os outros. Eu não sei se ela alguma vez acreditou que isso se ia materializar a sério. Tinha mais em que pensar. Mas então está agora aqui connosco, estou orgulhosa. Estamos a falar dela e a ver o livro com o nome dela. Eu então... acredito muito nisso. Está radiante agora. Conhecendo como ela era, de certeza absoluta. Tem que estar radiante e orgulhosa. Eu acredito que sim. O nome surge através de um conselho de uma amiga que lhe disse a ela: mas como é que ele trata? E ela disse: por Tia Guida. E isso é um excelente nome. E na verdade é porque a Tia Guida acaba por ser a tia de todos. Claro. E pode ser a tia de todos. Ninguém está livre de viver algo como nós vivemos. E se isso puder ajudar essa pessoa, melhor. Como é que vive hoje sem o amor da vida? Vivo com o amor dos meus sofilhos, como eu costumo dizer, que é grande, é muito grande. Vivo com recordação, com saudade. Vivo com o amor dela, sei que ela onde está me protege e protege os sobrinhos. Mas também vivo com uma grande saudade, isso é lógico. Foram 31 anos de relacionamento muito bons, como todos os casais com altos e baixos. Mas isso percebe-se que vocês tinham uma relação muito próxima. Não, tínhamos uma relação espetacular. Eram amigos também, não é? Éramos, acima de tudo, o melhor amigo um do outro. Pois é, que o problema nas relações como a sua é que não é ver partir a mulher, é ver partir também a mulher, não é? Sim, exatamente. Que era só e apenas a melhor amiga. E percebermos, basicamente, que essa fase da nossa vida terminou. Esse é aquilo. Há dias em que, quando acordo, e converso isto muito com os meus sobrinhos, o sentir que, quase do género dizer assim, bom, o que havia não há mais. Só existe no pensamento, existe no coração, como é lógico, e é reconfortante. É reconfortante. Eu posso dizer que já disse isto mais do que uma vez e continuo a dizer. O livro tem-me proporcionado conhecer gente muito boa. Tem-me permitido ver a minha mulher a causar impacto nessas pessoas. O que é, digamos, para sintetizar, o livro tem-me alimentado também. Nestes tempos, a mim, à minha sogra, aos meus sobrinhos, mas a muita gente que nós desconhecíamos. Tem-me feito contatar, por exemplo, e não posso deixar de ter esta parte, com uma camada de juventude que hoje em dia é tão maltratada quando se diz não tem nada na cabeça, não... Mentira. Eu tenho conhecido jovens com 16, 17, 18 anos a fazerem do Tia Guida trabalho de casa, a darem aulas sobre o Tia Guida, a porem trabalhos deles no Facebook, a falarem sobre o livro, a escreverem textos tão bonitos que quem pensa que eles não têm nada na cabeça está completamente adormecido para o que realmente é a realidade desta juventude. Pode existir, também não digo que não haja. Agora, eu tenho tido a sorte de contatar com jovens muito adultos de cabeça, mas muito adultos. Neste momento está a Tia Guida toda contente e, no fundo, a verdade é que ela só foi abrindo caminho para todos nós. Já lá vamos ter todos. Não é? Eu acredito nisso. Nós já lá vamos ter todos. Quer dizer, isto aqui é certinho, não é? Eu digo que ela queria ser sempre a primeira em tudo. Ora, aí está, pronto. e saber sempre tudo primeiro. E eu acho que ela, no fundo, pronto, levou a teimosia ao extremo e neste momento já sabe mais que nós. Mas a saudade é tremenda. Mas quando se ama tanto alguém, nós adivinhamos sempre as reações. Só não as vemos. Mas quando se ama, era isso que eu ia dizer, quando se ama sempre alguém, esse alguém também está sempre presente, não é? Acaba por estar sempre presente. Adorei conversar convosco. Muito obrigado. Obrigado. Mas que bela surpresa, que 2 excelentes convidados que eu tive hoje. Obrigado. Não sabia que ia ter-vos, mas não sabia que eram tão bons convidados e tão boas pessoas. Ora bem, vamos fazer um intervalo e já voltamos, até já.